Olá, meus amigos, deixa eu contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, quando eu comecei nessa área de desenvolvimento humano, eu rapidamente consegui resultados muito positivos nas organizações. E eu me juntei com um grupo de profissionais que também tinham bons resultados, eles eram muito bons, mas eles eram um pouquinho arrogantes, um pouquinho nariz empinado. E em pouco tempo eles me convenceram de que nós detínhamos o toque de Midas, que em qualquer lugar que a gente chegasse, a gente colocava o nosso dedo e transformava completamente, gerava resultados incríveis. E resultado, eu me tornei um idiota arrogante. Eu ia para os eventos, às vezes palestrar, às vezes assistir, e o tempo inteiro tinha uma crítica voraz contra a pessoa que estava apresentando. Eu falava assim: você viu aquilo que o cara falou? Nossa, aquilo lá está super defasado. E o outro falava assim: nossa, aquele ali, como foi monótono na apresentação. Nossa, aquilo que ele falou não tem nada a ver, não é assim que se constrói. Eu ia simplesmente para criticar. E aí, ainda bem que um belo dia, eu conversando na saída do evento com uma pessoa muito mais experiente, eu me deparei com esse grande mentor. Quando ele me perguntou sobre o evento, eu comecei a criticar, e ele falou assim: Kleber, deixa eu te contar uma história. Conta-se que há muito tempo atrás havia um mestre oriental, e esse mestre tinha um discípulo. Esse discípulo era muito bom, muito dedicado. Um belo dia, o discípulo chegou para ele e falou assim: mestre, eu já acompanho o senhor há tanto tempo, eu já tenho conseguido resultados incríveis dando suporte ao senhor. Sabe, eu acho que já está na hora de eu caminhar pelo mundo, de eu ajudar a levar essa nossa palavra para pessoas que ainda não conseguem, que a gente não consegue alcançar, não nos escutam. Eu acho que está na hora de eu ter meus próprios discípulos. Mestre, o senhor acha que eu já estou preparado? O mestre olhou para ele, olhou fundo nos olhos, pôs a mão no ombro dele e falou: vem comigo, meu garoto. E os dois caminharam juntos na floresta durante um longo tempo, até que pararam, chegaram no leito de um rio. O mestre botou a mão no ombro do garoto e falou: sente-se aqui, observe, porque amanhã eu volto. Quando o garoto olhou aquilo, falou: o mestre está me fazendo essas pegadinhas de aprender com a natureza? Claro que eu sei aprender com a natureza, já sei tudo sobre isso aqui, já sei até o que dizer a respeito do rio. Pode deixar, quando ele chegar amanhã de mais cedo, eu já tenho a resposta pronta para ele. E na mesma hora se deitou para tirar aquele belo cochilo. No dia seguinte, logo cedo, nos primeiros raios de sol, o mestre já veio se aproximando. E estava lá o garoto, todo esturricado, dormindo. E aí ele tocou no ombro do garoto, o garoto acordou meio zonzo, tentando abrir os olhos. O mestre, o senhor já chegou? Aí sim, meu garoto. Eu quero saber o que você aprendeu. E aí ele estufou o peito e falou: mestre, eu entendi muito bem a lição do rio que o senhor quis me passar. O rio começa com um filetezinho fraco, frágil, pequeno, lá no alto da montanha, e ele vai descendo em busca do seu objetivo, que é o oceano. Ao longo do caminho, são relevos, rochas, plantas e pessoas tentando o tempo inteiro tirar aquela água do caminho. Mas ele continua determinado em busca do seu objetivo. Ele ganha força dos seus afluentes, as pessoas que virão junto comigo levar essa palavra divina, e vamos nos tornando cada vez mais e mais fortes. Sabe por quê? Porque a gente trabalha com uma missão. Mestre, eu entendo isso. A gente precisa estabelecer objetivos e trabalhar com a nossa missão, para, independente do obstáculo, a gente continuar em busca daquilo que a gente realmente almeja alcançar. E aí ele, com aquele sorriso bobo alegre de orelha a orelha, olhou para o mestre, esperando o feedback positivo do mestre. O mestre olhou para a cara dele com uma calma incrível, pôs a mão no ombro dele e falou: meu filho, continua observando. E aí o garoto falou assim: meu Deus, eu errei, não é possível. Mas ele falou assim: mas não tem problema, agora eu acerto. E aí ele se sentou, pensou. E quando a noite começou a cair, ele já tinha uma ideia pronta. Ele já tinha extraído a grande lição do rio. E aí ele se permitiu dormir. No dia seguinte, nos primeiros raios da manhã, o mestre se aproximou, pôs a mão no ombro dele, ainda meio desnorteado, acordou e falou: como vai, mestre? Bom dia. E o mestre: muito bom dia, meu garoto. Eu quero saber se você conseguiu aprender sua grande lição. E ele olhou para o mestre e falou: claro que sim, mestre, eu aprendi a grande lição do rio. E olha, mestre, que coisa bacana para a minha vida. Mestre, eu entendi a grande lição da cooperação. Olha que coisa incrível, mestre. O rio leva suas águas ao longo de um vasto caminho. E nesse caminho, as pessoas fazem uso das águas do rio. As pessoas se banham nele, as crianças brincam, muitos usam como meio de transporte. Outros tiram ali os peixes, o sustento para sua família. E o rio não cobra nada em troca, porque ele entende que ele está ali para isso. Mestre, eu entendi. Eu tenho que me entregar de corpo e alma. Eu tenho que ser inteiro. Eu tenho que ajudar as pessoas, independente do retorno, do feedback, da aceitação ou não. Dar sempre o meu melhor e saber que muitas pessoas vão desfrutar de todas essas águas que eu levarei para elas. E aí o mestre olhou sério para a cara dele, botou a mão no ombro dele e falou: continua observando.
E aí ele ficou tenso. E aí ele falou, meu Deus do céu, não é possível, eu errei 2 vezes, eu nunca erro. E ele começou a pensar. Foi até altas horas da madrugada, até que de repente ele teve um estalo e falou, agora eu sei aquilo que o mestre quer que eu fale. E aí, enfim, ele pôde dormir. No outro dia de manhã cedo, nos primeiros raios de sol, quando o mestre chegou, ele já estava sentado de olho aberto. E aí ele, tenso e ansioso pela resposta do mestre, falou, mestre, eu entendi a mensagem que o senhor queria me passar. E ele disse, qual é, meu filho? E ele falou, mestre, eu entendi que as águas do rio seguem ao longo do leito e sobre ela incide o sol. E o sol faz com que elas evaporem e elas vão lá para o alto nas nuvens. E elas vão alimentando essas nuvens, crescendo, até um determinado momento em que elas se condensam e se transformam na chuva. E essa chuva molha a terra e vai alimentar lá embaixo as águas do rio, a nova nascente. Mestre, eu entendi que a nossa vida é assim, é o eterno processo de transformação. Haverão momentos que estaremos lá no alto, haverão momentos que estaremos lá embaixo, e a gente precisa entender que isso não é bom nem ruim, isso tudo é parte da vida. A gente precisa fazer as pazes com os desafios e os problemas, e saber que em breve estaremos lá no alto novamente. E quando a gente compreende isso, a nossa missão consegue ser muito mais bem exercida, afinal de contas, a gente, mais cedo ou mais tarde, alcança os nossos tão sonhados objetivos. E aí ele parou, aquele minuto de silêncio, esperando a resposta do mestre. O mestre olhou com aquele olhar já um pouco emburrecido, quase decepcionado, bateu no ombro dele e disse, continua observando. E aí ele ficou realmente nervoso. E ele passou a noite inteira em claro. No dia seguinte, nos primeiros raios do sol, o mestre chegou logo de manhã e tá ele com aquelas olheiras fundas, não dormiu absolutamente nada, tenso, trêmulo, e falou, mestre, que bom que o senhor chegou, eu acho que talvez eu tenha conseguido alguma coisa. E o mestre falou, então me conta, meu filho, o que você aprendeu dessa vez? Sabe, naquele momento ele encheu o peito de ar para poder falar e permitiu que um leve sorriso se esboçasse no rosto novamente. E ele falou assim, mestre, eu entendi que quanto mais eu observo, mais eu aprendo. Nesse momento o mestre esboçou um largo sorriso, pôs a mão no ombro do garoto e falou, vai, meu filho, agora você está pronto para conquistar o mundo. E quando ele me falou essa história, gente, eu fiquei emocionado e quase que eu chorei naquele momento. Eu percebi o grande idiota que eu vinha sendo ao longo de todo esse tempo. O quanto de tempo, o quanto de energia eu desperdicei simplesmente criticando e não procurando o que as pessoas tinham de bom para me trazer. E aí eu entendi o quanto a experiência de um mentor faz a diferença na nossa vida. A partir de então, eu busco sempre olhar com esses olhos, de sempre o eterno aprendiz. E mais do que isso, inspirar os nossos mentorados a terem também essa visão de poder sempre se permitir crescer e aprender. Não importa se as coisas são boas ou são ruins, na verdade elas não são. Elas simplesmente estão ali para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Use com sabedoria a sua mentoria e espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Até o próximo vídeo.